Tu acha que qualquer equipamento de fábrica projetado para produzir grandes quantidades de alimentos são máquinas enormes e complexas. Na verdade, isso não é bem assim. Existem muitas pequenas empresas locais no mundo, e é claro, os fabricantes de equipamentos também satisfazem necessidades de produção dessas companhias. Essa máquina que está sendo mostrada no vídeo agora é chamada Dolly 2 e é produzida pela empresa La Monferrina. Dolly 2 é uma das extrusoras de massa mais compactas do mercado atualmente. Esses equipamentos cabem em qualquer massa, o que amplia ainda mais a capacidade de produção. Vale notar que o processo de preparar massa de macarrão é simples e rápido. Os ingredientes necessários são despejados no compartimento de carga chamado tremonha. Depois são misturados até obter uma massa. Da tremonha, a massa entra diretamente na extrusora. Este termo é normalmente referido como equipamento que espreme a massa, dando forma à massa. Diferentes bicos permitem a produção de uma variedade de tipos de massas de macarrão. A velocidade da massa permite produzir de 3,6 a 4,5 kg de massa fresca por hora. Waffles. Hoje em dia, nem todo equipamento profissional nas fábricas está diretamente envolvido na produção de alimentos. O fato é que a comida no mundo moderno é produzida em grande escala. Para atingir novos níveis de produtividade, as empresas tentam automatizar o maior número possível de processos, ou seja, substituir as pessoas por robôs que não se cansam e não descansam, enquanto trabalham muito mais. O equipamento que está sendo exibido agora não foi projetado apenas para a produção de alimentos. A máquina também é responsável pela embalagem rápida e eficiente do produto em caixas. Nesse caso, o trabalho está sendo feito com waffles. Ambos os robôs foram criados por especialistas da empresa japonesa Fanuc. O primeiro utiliza o exclusivo sistema de detecção visual IR Vision. Graças a ele, o braço robótico é capaz de trabalhar em conjunto mesmo com as esteiras transportadoras mais rápidas. Os waffles são primeiro recolhidos e depois empilhados em outra esteira em uma pilha de 5. Um segundo braço robótico coloca essas pilhas em uma caixa. Queijo macio. Agora é hora de falar sobre máquinas realmente grandes e sérias, que são a realidade cotidiana em muitas fábricas ao redor do mundo. Esta é uma linha de produção de queijo macio. A principal característica das linhas de produção é que elas consistem em uma série de máquinas diferentes, onde cada uma possui seu próprio conjunto de funções. Todos os equipamentos estão ligados numa espécie de linha, ao longo da qual as matérias-primas se movem, transformando-se gradualmente num produto pronto. O equipamento que está no vídeo agora foi fabricado pela empresa búlgara Donido. A produção do produto começa em um tanque especial para fazer queijo. A coagulação, o corte e a secagem mecânica do grânulo de queijo ocorrem nele. No modelo seguinte, a maior parte do soro é drenada da massa. A mistura dos grânulos é colocada debaixo da placa de distribuição para que os moldes sejam preenchidos com a matéria-prima. O último equipamento da linha de produção que mostraremos é chamado de turner. É ele quem ajuda a separar completamente o soro e iniciar a formação do produto pronto. As forminhas com matérias-primas são empilhadas umas sobre as outras e depois disso ocorre a inclinação. As formas são viradas repetidamente. O processo pode ser realizado manual ou automaticamente. Produtos de chocolate. A Suíça é famosa por um grande número de pratos nacionais diversos e muito refinados, mas é o chocolate suíço que mais se fala no mundo. De maneira geral, não é nenhuma novidade que, ao mostrar a produção de produtos de chocolate, acabamos comentando sobre esse país. Agora você está vendo com seus próprios olhos como se faz doces e chocolates na fábrica da empresa Canônica. Os chocolates são feitos aqui da mesma forma desde 1948. Vale notar que, embora a fábrica utilize um grande número de equipamentos
equipamentos profissionais sofisticados, o maior valor continua sendo o trabalho manual. Um confeiteiro especializado, treinado especificamente para a produção de chocolate, é chamado de chocolatier. Este trabalho não é nada fácil. Um verdadeiro profissional requer talento e sensibilidade. O trabalho é criativo por um lado, mas por outro exige o conhecimento de uma grande quantidade de informações físicas e químicas sobre o chocolate. Antes de tudo, os chocolatiers derretem o chocolate. Vale reparar que a temperatura é verificada até centésimos de 1 grau. Nesse caso, a imprecisão estraga a qualidade dos produtos prontos. Felizmente, hoje é muito mais fácil atingir a temperatura certa do que 50 anos atrás. Máquinas de têmpera especiais de alta precisão são responsáveis pelo processo. A massa de chocolate líquido fica do formato desejado na mesa de chocolate. A mistura do chocolate é realizada com espátulas e lâminas. As forminhas são preenchidas com seringas de confeitaria. Em seguida, espátulas especiais entram em cena novamente. Elas servem para deixar a superfície lisinha e remover o excesso de chocolate. Se for necessário preparar doces de chocolate, os principais assistentes do confeiteiro são as extrusoras, que já comentamos sobre elas antes. Mas no lugar da massa é o chocolate que é exprimido aqui. Aspargos. Talvez ainda tem gente que acredita que alguns produtos alimentícios, como frutas, ervas e legumes, vão parar nas prateleiras diretamente dos locais onde são cultivados. Isso não é bem assim. Na verdade, praticamente todos os alimentos vegetais são pré-processados. Hoje vamos falar sobre aspargos. Depois que esses caules maduros são cortados, eles são enviados para fábricas especiais. O equipamento usado aqui foi projetado especificamente para trabalhar com caules de aspargos. Primeiro, a máquina é ajudada por uma pessoa. Os caules precisam ser organizados em compartimentos especiais. Em seguida, o equipamento levanta cada planta individualmente. É necessário limpar a base das hastes devido ao excesso de polpa. E isso é exatamente o que o equipamento faz. Repare que a ferramenta aqui é um pouco parecida com um limpador de vegetais comum, que pode ser encontrada em praticamente qualquer casa. Quando o processamento é concluído, o aspargo é transportado para o departamento de embalagem por meio de uma esteira transportadora. O interessante é que esse equipamento profissional descasca de 3.600 a 10.000 aspargos por hora. Já esse equipamento aqui é usado quando é necessário cortar aspargos em pequenos pedaços do mesmo tamanho. As lâminas diamantadas afiadas fazem o processamento em segundos. Além disso, cada peça possui um comprimento exato de 25 milímetros. A produtividade neste caso é de 5.000 caules por hora. As duas máquinas de aspargos mostradas foram criadas por especialistas da empresa holandesa Repro. Chá do Ceilão. As estatísticas de 2017 mostram que o Sri Lanka é o quarto maior produtor de chá do mundo. Cerca de 350 mil toneladas deste produto são exportadas anualmente deste local. Neste vídeo vamos finalmente mostrar exatamente o que acontece com o chá antes que ele esteja prontinho para consumo. As folhas de chá no Sri Lanka são colhidas de plantações plantadas no século XIX. Vale notar que este país segue métodos tradicionais de produção de chá. As folhas colhidas são despejadas sobre uma esteira transportadora. Aqui na parte de baixo, o ar quente sopra entre 32 e 40 graus Celsius. Esse efeito remove o excesso de umidade das folhas dentro de 4 a 8 horas. O próximo passo é chamado de torção, que é realizado em uma máquina gigante de rolos. Aqui as folhas são pressurizadas. Elas secretam sumo enquanto são torcidas. É aí que termina o envolvimento das máquinas na produção de chá. Resta apenas espalhar a matéria-prima em uma superfície plana e deixá-la em uma sala fria, escura e úmida. Aqui ocorrerá o processo de fermentação, após o qual o chá terá apenas que secar e embalar.